ouvintes e assim pela internet. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações, livra-nos, Senhor Deus, de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, está iniciada a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Vamos lá. Estudamos, o livro dos Espíritos. Esse livro, ele é composto de perguntas e respostas. Nós estamos vendo sobre a progressão dos espíritos. Nós já vimos que os espíritos, eles têm 3 ordens: espíritos imperfeitos, espíritos bons e os espíritos puros. E agora a gente vai ver sobre a progressão dos espíritos. É através da lei de progresso que o espírito impuro, imperfeito, chega ao espírito puro, A pergunta 115, dos espíritos. Uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então ele inicia na pergunta, falando dos espíritos. Uns terão sido criados bons e outros maus? Não, por quê? Porque se fosse assim, Deus não era perfeição. Deus não era justiça, não era bondade. Para uns ele ia favorecer e para outros não. Então não. E aqui ele fala, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Todos nós nascemos iguais, simples. Sem ter conhecimento, sem ter moralidade, sem nada, simples. E através das vidas, das reencarnações, nós vamos evoluindo, vamos aprendendo, vamos desenvolvendo todo o potencial que nós temos. Deus criou-nos e colocou em nós potencialidades, Nós temos dentro de nós, vamos dizer assim, a sementinha do amor. Então essa sementinha, ela vai se desenvolver e um dia, ela vai frutificar, E vai dar em abundância o amor. Então, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Todos. Muitas pessoas falam para mim, e Jesus? Falei, Jesus nasceu muito antes do que nós, foi criado muito antes, ele já fez o caminho progressivo até a pureza. Ele já chegou no topo da escalada. Nós não. Nós estamos aí, já avançando um pouquinho, mas ainda temos um caminho a percorrer, Aqui ele diz, cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então, a cada um de nós, a cada encarnação, a cada vida, o que acontece? Por quê? De que a gente está falando? De progressão dos espíritos, do progresso. Como que se dá o progresso dos espíritos?
para nós através da encarnação, das vidas sucessivas. Então, por isso que ele fala, a cada um deu determinada missão. Porque senão a gente fica pensando que para esse eu dou isso, para aquele eu dou aquilo, e não é assim. Cada encarnação, cada vida, Deus vai dar para nós uma missão, uma determinada. Essa encarnação, vamos supor, eu não vou ter filhos, mas eu vou cuidar de uma creche, eu vou cuidar de um orfanato, eu vou cuidar de 100 meninos, 50 crianças, muito mais do que se eu tivesse 4 filhos, 3 filhos, né? Então, assim, Deus, Ele dá para cada um de nós uma missão. Cada encarnação, cada vida é uma tarefa, é uma missão que a gente tem para desenvolver, né? E essa missão, qual que é o fim dela? Esclarecê-los e fazê-los chegar progressivamente à perfeição. Então, para que é essa missão, a tarefa que Deus dá para nós? É para fim da gente aprender, nos esclarecer. Eu não entendo nada de matemática, mas nessa encarnação, você vai nascer, você vai estudar, vai para a escola, e você vai fazer uma faculdade de matemática. Então, você vai aprender. Você vai ser esclarecido na arte da matemática. Então, naquela missão que Deus me deu, eu vou ser esclarecida ali. Eu vou ter o aprendizado. Eu vou ter aquele conhecimento, né? E com isso, e ele ainda diz, pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Então, a verdade, o que é a verdade? É tudo aquilo que a gente não conhece, né? Muitas vezes. Conhecimento da verdade. Conhecer a verdade. Eu vejo uma coisa, não entendo aquilo, ela só vai ser verdadeira do momento que eu for esclarecido. Conhecereis a verdade e ela se libertará. Isso. Quando alguém me mostrar, me explicar, falar que aquilo é a verdade, eu estou conhecendo a verdade. Mas do momento que eu não conheço, eu sou uma pessoa ignorante, né? Então é por isso que ele diz aqui, nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Quer dizer, em cada vida, em cada encarnação, a missão que Deus vai dando para nós, o que vai acontecendo com a gente? A gente vai se depurando. Nosso espírito vai ficando mais sábio, com mais conhecimento, né? Eu vou desenvolvendo a moralidade, eu vou desenvolver o amor, o perdão, a paciência, não é verdade? A gente vai desenvolver tudo isso, e isso vai levar-nos a quê? A felicidade. Vai levar nós a quê? A alegria. Ele diz assim, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem o conhecimento. Então é aqui, reencarnando, aqui na Terra, hoje, no banco da escola que aprendemos, nas faculdades, aqui no Centro Espírita, estudando esses livros das verdades espirituais, olhando na internet vários assuntos. Eu assisti um senhor no TikTok, eu achei maravilhoso. Ele colocando como estudar. Qual que é o método para se estudar? O método que o Dr. Moacir usava com nós. Ele falou, pega um tema, chegou na sua casa, não vai ver televisão não, assistir, não vai. Entra no Google, coloca lá um assunto, vai sair um monte de matéria, você pega uma, clica, imprime, vai dar mais ou menos 3 folhas, um tanto de folhas do conhecimento daquele assunto. Você começa a leitura. Aí uma pessoa questionou ele e falou assim, mas se eu for ler 3 folhas em meia hora, 15 minutos, eu já terminei. Aí ele falou assim, mas você não vai ler aquele conteúdo. Você vai ler a primeira frase, umas 3, 5 vezes. A primeira vez que você lê, vai soar esquisita, estranha. Na segunda é diferente, na terceira,
Você vai familiarizar com aquilo ali. O que aquilo está dizendo? Aí você passa para a segunda frase, para a terceira. E assim você vai estudar aquele texto. E assim você vai ter conhecimento daquele assunto. Quando alguém falar alguma coisa, você vai saber discorrer, argumentar. Por quê? Porque você tem o conhecimento do assunto. Então, eu achei muito interessante ele falando isso para nós. Então, nós, o conhecimento, a gente adquire com o estudo. É o estudo, é com a reencarnação. A gente nasce, vai fazer uma faculdade, faz um doutorado, vai estudando, né? E aquele assunto nunca esgota. Sempre, sempre vai ter que estar estudando, vai ter que estar voltando ali na leitura, né? Então, nós precisamos ler. Ler. Olha, tanto de livro que tem ali. Muito livro, né? Temos que ler. No começo a gente acha ruim, porque a gente está muito habituado com o celular. Mas começa a ler, começa a achar bom. Mas até no celular você pode ler um livro. Tem livro no celular, e isso pode ler no celular. O importante é ler, é desenvolver a nossa inteligência, o nosso conhecimento. E ele fala o seguinte: uns aceitam submissos às provas, às missões, e chega mais depressa à meta. Tem pessoas, tem espíritos que são calmos, obedientes, já são, né? Porque se nós somos assim hoje, é porque nós já nos curvamos, é porque nós já entendemos que temos que fazer o certo, né? Mas existem espíritos que não quer fazer direito, que fez tudo mal feito, faz só a metade, não termina o serviço ao resto da metade, vai aguar a planta, agoa só as da frente, as do fundo não agoa, não é? Então, assim, tem pessoas e espíritos que são dedicados, esses avançam mais rapidinho, mas aqueles que não estudam, que faz tudo com preguiça, com desânimo, tem que fazer de novo. Por quê? Porque tudo que você faz mal feito, você tem que refazer, porque tem que aprender. É o aprendizado da vida nossa, é aprender. Aí ele fala, outros só a suportam lamentando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Tem muitos que, o que eles fazem com a tarefa aqui da terra? Reclamam. Tem gente que só sabe reclamar. Tá calor, reclama. Tá frio, reclama. Tem que carpir, reclama. Tem que rascalar, reclama. Tem que lavar o carro, reclama. Tem gente que só lamenta. Tudo lamenta. Tudo acha uma forma de reclamar. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que agradecer. Agradecer a nossa vida, agradecer a oportunidade. Olha, eu enxergo, eu tenho olhos, olha que maravilha. Posso andar, posso ver, posso ler, posso ver coisas lindas, não é verdade? Eu enxergo, eu tenho a fala, eu tenho a boca, né? Eu tenho o meu nariz, eu posso sentir cheiros maravilhosos. Eu tenho o meu ouvido, eu posso ouvir as pessoas. Eu tenho a minha inteligência, que é mais ou menos bem, está muito boa nessa encarnação, equilibrada, tem equilíbrio, tem harmonia, eu consigo, com discernimento, discernir as coisas bem, né? Eu tenho meus braços, que eu posso trabalhar, que eu posso pegar as coisas, que eu posso construir, que eu posso fazer coisas. Eu tenho as minhas pernas, que eu posso caminhar. Posso deitar, posso sentar. Quantos não pode fazer nada disso que eu estou falando? É muita gente, muitos. Então, o que mais que nós temos aqui nessa terra para ajudar nós? O lar. Eu tenho um lar, graças a Deus. Todo mundo tem um lar.
teve um pai, teve uma mãe, tem irmãos. Um ou outro não tem, porque é o tipo da prova, é o tipo da missão. É outra missão. Então, cada um na tarefa que Deus colocou aqui na terra. Então, a nossa tarefa, a gente tem que ser espíritos de gratidão. Agradece todo dia. Tá calor, mas eu tenho um ventilador. Tá calor, mas eu tenho uma casa para esconder do sol, do calor, não é? Tem água gelada, tem tanta coisa, tanto conforto para ajudar nós, para melhorar a nossa condição de vida. Então, o que a gente tem que aprender? A ter gratidão, agradecer mais. Não ser esses espíritos que lamentam, lamuriam, reclamam. Quem reclama, quem lamenta e fica lamuriando, demora mais para chegar à perfeição. Demora mais para encontrar com a felicidade. Se a gente cumprir a nossa tarefa, simples, tarefa do lar, né? Do trabalho, da vida em sociedade, se eu cumprir essa tarefa, a gente já não é feliz? Já dá uma felicidadinha, né? Olha, eu tive filhos, meus filhos estão tudo encaminhando, tudo gente boa. Isso é uma alegria, uma felicidade. Olha, eu construí isso, pude construir aquilo. Então, nós temos que ser mais gratos e dedicar mais as nossas tarefas aqui na Terra. E até o último dia do nosso suspiro, a gente é útil. Tem uma utilidade, um porquê de estarmos aqui. Quantas pessoas novas que a gente pode orientar e ajudar, né? Dar conselhos bons. Está iniciando a vida, não tem experiência, mas a gente tem. Então, esse é o livro dos Espíritos, né? Falando para nós nascemos simples e ignorantes, mas temos as vidas sucessivas para evoluir, para aprender. O Evangelho hoje, estamos vendo sobre os trabalhadores da última hora. Tem trabalhador de todas as horas, lembra? Os que chegaram, olha, quando que o Brasil foi descoberto, né? Na história, 1500? Fala-se 1500. Os que primeiro chegaram aqui na terra, os que primeiro foram os lavradores das terras, desmatou tudo isso daqui. Vamos supor que é os primeiros trabalhadores. Nós hoje já somos o da hora 10ª, da 9ª. Por quê? Porque hoje nós vemos aqui, na nossa cidade, muita coisa já construída, muitas invenções, muitas coisas boas para a nossa vida, não é? Então a gente já é aquele trabalhador lá da hora da frente, não é o dos primeirinhos, não, né? Então, hoje a nossa lição, ela vem falar da missão dos espíritas. Quem somos nós? Os espíritas, né? Existe espiritualista e espíritas. Quando falar espíritas, são os seguidores dos ensinamentos de Allan Kardec. Espírita. Espiritualista, outras religiões que acreditam que o espírito não morre, fica esperando, mas não morre e acaba tudo não, tá? Então, missão dos espíritas, quer dizer, missão nossa, nós que frequentamos o centro espírita, nós que nos dizemos espíritas. Vamos ver, que missão será essa? Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, hoje, o que a gente escuta?
agitar a tempestade que vai dominar o velho mundo. Onde que está o velho mundo? Na Europa? O que seria ir tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? O Espiritismo, esse livro, quando ele foi escrito em 1864, 1863, por aí. Foi por aí que ele foi escrito, naquela... 57. Por aí. 57 foi o Livro dos Espíritos. Então é mais ou menos 1860 e pouquinho, por aí. Ele é o terceiro, né? Isso, da escala. Então, assim, naquela época, ele está falando o quê? Do velho mundo. Quer dizer, todos os mundos daquela época. Por quê? Porque haveria, com o Espiritismo, o que viria de conhecimento? A vida espiritual. Falando e de pregar, fala da reencarnação, fala da elevação dos espíritos, fala do progresso, para falar sobre o mundo espiritual. É isso que naquela época, quando o Espiritismo surgiu, que foi para chacoalhar. Por quê? Porque não tinha esse conhecimento naquela época. Conhecimento que morria, o corpo de carne, o espírito vivia. Muitas religiões têm esse conhecimento. Ensina isso daí. No catolicismo, não morre e acaba. Fica esperando, não fica? Fica esperando se vai para o céu, se vai lá para o lugar do inferno. Não tem isso? Então, assim, o espírito vive. Só que aí veio o Espiritismo, ele veio para falar isso para nós. E falou, vai e fala para as pessoas, fala para elas que tem a reencarnação, fala que o espírito aprende, ele vive, ele evolui. Não vos amedronteis, tá falando para os espíritas. O que é para os espíritas fazer? Não vos amedronteis, não vamos ficar com medo. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. As línguas de fogo é a mediunidade. Eu não preciso ter medo. A espiritualidade está comigo. Se ela acha que tem que passar um conhecimento para alguém, a mediunidade, através do médium, da fala, da escrita, vai vir esse conhecimento, né? Vai vir esse conhecimento que vai ser falado, que vai ser escrito e passado para as outras pessoas. Então, nós espíritas, a nossa missão é essa, é falar para as pessoas. Não desespera, a vida continua. O seu familiar faleceu, mas ele vive, ele não morreu, morreu o corpo de carne. Então, essas coisas a gente fala, isso esclarece as pessoas e consola elas, né? O verdadeiro adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. E de pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, ide e pregai. Então a hora é agora, né? A gente não pode ter medo, não pode ter vergonha. Aqui ele está falando para ir pregar. Falou que é para sacrificar o hábito. Eu gosto de jogar bola. Eu não vou no centro, não vou na minha reunião. Eu posso ter uma reunião na sociedade, eu participo, eu posso conversar com as pessoas ali. Eu posso passar esse conhecimento, se houver oportunidade, né? Isso daqui é o quê? Eu estou sacrificando um hábito para poder pregar, para poder falar. O hábito do trabalho, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer hora extra, de ganhar mais dinheiro para quê? Em favor também de pregar, de propagar a doutrina. As ocupações fúteis, né?
Ide pregai, os espíritos do alto estão convosco. Muitas vezes a gente está conversando com alguém, quando você vê, você está falando cada coisa que você nem passa pela sua cabeça, né? A impressão que a gente tem que é como se alguém estivesse ali insuflando na nossa mente, falando pela nossa boca para alguém coisas boas, né? E ele diz mais ainda: certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz a chama sem cessar a abnegação. Então, muitas vezes, a gente também não pode ser uma pessoa sem noção. Uma pessoa espírita sem noção. De achar que tem que falar espiritismo para todo mundo o dia inteiro, né? Tem a hora certa, tem a oportunidade certa, tem que perceber se a pessoa aceita ou não. A gente não pode ser também uma espírita inconveniente, que fica falando espiritismo para todo mundo. Não pode ver uma pessoa que já quer doutrinar, que já quer evangelizar, né? Não, precisa ter um sensinho aí, um senso crítico, não pode, né? Porque ele fala aqui, tem gente que não vai querer escutar. Eu vou jogar pérolas aos porcos? A pessoa não quer, a pessoa está de braço dado com vício, com coisa errada. Aí vem você dar lição de moral. Não, a pessoa não está pronta, ela não quer. Não é a hora dela. Não é a hora dela. A gente está jogando pérolas aos porcos, perdendo o nosso tempo. Tem que saber aquele que quer, aquele que dá abertura para a gente e que quer, né, receber a palavra. Ele ainda fala assim: pregareis o desinteresse aos ávaros. Então, o que a gente vai pregar? Falar sobre aqueles avarentos que não doam nenhum dinheiro, não doam um copo de água, não doam nada. Vamos pregar, vamos falar, vamos falar o seguinte para eles: o quanto é importante a gente ser bom, o quanto é importante fazer o bem. Aquele copo de água que a gente dá, volta em dobro para nós. Aquele dinheiro que você tirou e deu, volta em dobro, em forma de bênçãos para nós, né? Então a gente vai pregar isso daí. A gente vai falar da lei de causa e efeito, né? Aí ele fala: a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. A gente vai falar para aquelas pessoas que são tiranos dentro do lar. São odiados, detestados, não são amados. Por quê? Porque trata mal a mulher, trata mal o marido, trata mal os filhos, os netos. O que eles vão fazer? Não vai gostar de nós. Vai ter medo de nós, mas não vai amar nós, né? Então, é uma forma da pessoa também mudar. Aí ele fala: palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É uma sementinha que você joga lá naquele coração. Passa um dia, passa 10, às vezes lá na frente, ele vai refletir naquilo que a gente falou. Às vezes aquilo vai ficar na mente dele. E às vezes ele pode até se transformar, né? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sobre os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Isso daqui a gente pode observar o nosso coração. Aqui ele está falando para nós irmos pregar. E quando alguém vem pregar no nosso coração? De início, quando alguém vem, bate de frente, fala alguma coisa para a gente, o que a gente faz? A gente estressa, a gente irrita, fica irritado. Como que fala isso para mim, desse jeito? Só que passa um dia, passa 2, você vai pensar. Você vai pensar, você vai refletir, e às vezes a gente até muda de jeito, né? Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela deu um alerta para nós. Eu não estava me enxergando desse jeito. Eu achei que eu estava perfeita, que eu estava ótima. Mas não, eu estava fazendo mal para alguém. Aquela forma de eu agir estava prejudicando. Alguém vem, fala, dá um chacoalhãozinho em nós, né?
bagunça tudo a nossa cabeça, mas depois ela senta e vai para o lugar. E pode ser que a gente se transforme, não é assim? A gente muda estudando e muda com as pessoas falando as coisas para nós, abrindo a nossa mente, olhando nós. Aquela pessoa que a gente fala assim, é nosso inimigo, que só fica vendo defeito, ele é um amigo, ele é sincero, né? O amigo passa pano, tapeia a gente, não, você é bonzinho, nada. O inimigo não, aquele é sincero, ele fala o que a gente é. Então assim, nós temos que o quê? Pregar, mas para pregar a gente precisa praticar também, né? Não adianta eu falar, não faz isso e eu estou fazendo. Não adianta falar, faz aquilo e eu não faço, né? Não adianta, isso aí é falar da boca para fora. Gente, a gente tem que vivenciar. Tá ali, ó. Ali. É uma cigarrinha. Pega ela, leva ela para lá. Então nós, o que a gente tem que fazer? Pega na asinha. Ela não vai fazer nada, gente, coitada dela. Deixa ela quietinha. Medrosa, essa lagoa. Então, assim, que nós possamos, missão dos espíritas, ajudar as outras pessoas. Mas em primeira ajuda nós. Nós temos que transformar o nosso coração, a nossa forma de ser. Porque se eu ficar aqui falando, e eu não praticar, essa palavra não tem valor nenhum. Nenhum. Então, a gente pode ajudar, transformando o nosso coração para poder ajudar as outras pessoas. Ajudar com esclarecimento, ajudar consolando, de alguma forma, né? Sempre que estiver ao lado de alguém, é para ajudar. Não é para prejudicar, fazer a pessoa ir mais pro buraco, não. Tem hora que a gente tem que falar, tem hora que precisa calar. Tem hora que falar demais é prejudicial. Tem hora que é melhor ficar mudo. Só a nossa energia, só a nossa presença do lado da pessoa já vai ajudar. Não precisa ficar falando. Fica quietinho. A nossa energia vai ajudar a pessoa, né? A espiritualidade já vai usar essa energia. Então, que todos nós possamos não esquecer da lição de hoje, né? Todos somos criados simples e ignorantes, estamos fadados à perfeição. Vamos progredir através das vidas sucessivas. Vamos fazer bem feito o que tem que fazer. Faz bem feitinho. Não agoa a planta da frente, não agoa do fundo, ela morre, né? Vamos fazer direitinho, por quê? Porque aí Deus vai vendo, olha, eu dei a tarefa, Ele já dá conta de fazer ela certinho. Já posso dar outra tarefa para Ele. Ou então Deus vai falar, fez pela metade, vai ter que voltar e fazer de novo. Eu vou perder uma encarnação fazendo de novo, sendo que eu podia estar com outra tarefa, outra missão, né? Vamos fazer tudo o que tem para fazer bem feito. Uma coisa que a gente tem que ter na nossa mente: Deus está em todos os lugares. Deus nos vê a todos, né? Eu acho que muitas vezes a gente pensa que Deus não está vendo nós, mas Deus está vendo. Então, que a gente possa fazer o bem, fazer tudo aquilo bem feitinho, né? Não tem uma hora que Deus não está com nós. Sempre está conosco, nos enxergando e vendo tudo o que a gente faz, né? Que nós todos possamos caminhar, né? Caminhar com a nossa cabeça erguida, desempenhando as tarefas que a gente tem que fazer. A gente tem a tarefa do dia. Hoje eu tenho essa tarefa, essa. Eu tenho a tarefa da semana. A semana eu tenho que concluir isso daqui. Eu tenho a tarefa do mês. Esse mês eu tenho que terminar isso daqui.
eu tenho a tarefa do ano. Nesse ano eu tenho que concluir isso daqui. Então é assim, as nossas tarefas, elas são colocadas com um prazo de tempo para ser executada, né? A tarefa do dia, a da semana, a do mês, a do ano, de 10 anos, de uma encarnação, né? Então que possamos fazer bem feito, com amor, com dedicação, com gratidão. Não vamos ficar lamuriando e reclamando, né? Não vamos. Vamos agradecer a Deus. Nós temos muita coisa boa na nossa vida. Então vamos passar agora as vibrações. Quer fazer para nós, dona Neném? Faz? Então vem fazer para nós. Lei, boa noite. Seja bem-vinda. Tudo bom? Vamos de cá, vamos ver. Senhor Jesus, Mestre amado, aqui estamos para mais esse momento de prece, te agradecendo, Pai, por tudo que nos tem dado, te agradecendo por um corpo perfeito quanto a tantos mutilados. Pai, nós te agradecemos, pois sabemos que o agradecimento já é uma prece. Então nós te agradecemos muito, mas também te pedimos, Pai, a bem de todos os que sofrem dor física, dor moral, a bem de todos que não têm o pão espiritual, o pão material, a bem de todos que se encontram nos hospitais de nossa cidade, Santa Casa, para todos os doentes que lá se encontram e os funcionários também. Que Deus leve a paz, a harmonia, saúde, muita saúde. Coloca, Senhor, nas águas que eles vão usar, o remédio, conforme a necessidade de cada um. Te pedimos, Senhor, para o Hospital Psiquiátrico. Te pedimos também para a Cacemes. Te pedindo, Senhor, a bem de todos os que sofrem. E nós te pedimos a bem dos presídios, dos nossos irmãos que vagam em vão, que não têm conhecimento, Senhor, da sua palavra. Senhor, ampara essas pessoas, ampara todos os que estão caídos nos vícios, todos os tipos de vício, que o Senhor possa amparar a todos. Senhor, nós te pedimos a bem de nossa cidade, Paranaíba. Pai, de um extremo ao outro, uma faixa bem grande escrito a palavra paz. Paz, Senhor, muita paz. E nós te agradecemos muito por tudo que nos tem dado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe entregue às tentações, e livra-nos, Senhor, e guarda-nos de todo o mal que assim seja. Senhor, eu quero te pedir mais, a bem de todos aqueles que perderam seus entes queridos, que Jesus possa amparar, possa levar o conforto. Deus, ampara essas pessoas, esses nossos irmãos em desespero pela perca de entes queridos, e que o Senhor possa nos abençoar, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Vamos passar agora aos passes. Vamos fazer o passe individual, né? Obrigado.
E assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos médicos, enfermeiros espirituais, as correntes espirituais do bem, por todas as bênçãos recebidas, Senhor. Esteja sempre conosco, nos intuindo, nos ajudando, para que possamos perseverar no caminho do bem, hoje e sempre. E em nome de Deus, de Jesus, está encerrada a nossa reunião de hoje. Que a paz, que o amor possa permanecer no nosso coração. Que assim seja. Uma boa noite, fiquem com Deus, até uma próxima.